Pergunta do dia. A palavra manga, da fruta, vem do mesmo pé que a palavra manga, da blusa? A resposta é não. A fruta não traz a mesma ideia que a parte da roupa, certo? Isso é só mais uma das várias coincidências da nossa língua. A palavra pode até ser a mesma, mas isso não quer dizer que elas signifiquem a mesma coisa. Isso acontece num fenômeno chamado de homonímia, que é quando as palavras são pronunciadas e escritas igualzinho, mas representam ideias que não têm nada a ver uma com a outra. É o mesmo caso da palavra rio. Rio é tanto o corpo d'água quanto a conjugação do verbo rir. Convenhamos que não tem nada a ver, né? Se isso é homonímia, então como é que chama aquele fenômeno em que a palavra tem um sentido relacionado, é escrita e pronunciada do mesmíssimo jeito? Isso aí é a polissemia. Poli de muitos, semia de significado. Um exemplo disso é a palavra língua. Além de ajudar na digestão, a língua é um órgão que permite desempenhar a oralidade no nosso idioma. Então, temos aí uma relação entre esses sentidos. Você deve estar aí pensando: ah, legal. E do que adianta eu saber disso? Como é que eu vou usar isso na minha vida? Você ter a consciência sobre a existência desses fenômenos te ajuda a entender que as línguas, quer dizer, os idiomas, e não o órgão, podem mudar bastante ao longo do tempo. Isso porque um significado que pode não ter nadinha a ver com o outro pode, a partir das mudanças nos sons das línguas, acabar se tornando uma palavra que já é utilizada para um outro significado, conforme o caso da homonímia. Da mesma forma, tem como uma palavra dar luz a outras palavrinhas, conforme o caso da polissemia. Resumindo, na homonímia, um significado que não tem nada a ver com o outro pode aparecer, ao passo que na polissemia existe algum tipo de relação. E aí, esse tipo de relação pode ser de aproximação, como em língua, a palavra que nós vimos, mas também pode ser de oposição, como em alugar, que pode ser feito ao mesmo tempo tanto pelo inquilino quanto pelo proprietário de um mesmo imóvel, sem gerar briga. Vamos ver se você entendeu direitinho qual é a diferença? Vamos resolver uma questão. Analise as palavras abaixo e alguns dos seus significados. A primeira palavra é casa. Conjugação do verbo casar, a primeira definição. Segunda definição, moradia. E terceira, fração de 10 anos na idade de uma pessoa. Outra palavra, bacia. Primeira definição, recipiente redondo com fundo chato e extremidades altas, usado normalmente para armazenar líquidos. Segunda definição, depressão ou conjunto de terras ligeiramente inclinadas, geralmente ocupadas por rios, lagos ou etc. E a outra definição, termo informal para se referir à pelve. A pergunta é correto afirmar que essas palavras se enquadram no fenômeno da polissemia? Se sim ou se não, por quê? Bota aí nos comentários. Até mais!